Então, boa tarde a todos e a todas. Eu quero falar sobre a normativa, né, a Instrução Normativa 35, que a SME publicou. Ela colocou, para o meu espanto, presidente, que os nossos CEIs, né, que são os Centros de Educação Infantil, o povo conhece como creche, que a partir, né, de ontem, dia 8, podia fazer o atendimento de 100% das crianças. Mas o que mais também me chocou, que nós temos um decreto da própria prefeitura que fala sobre a normatização aí sanitárias, né, contra o Covid, né, nas nossas unidades escolares, e ela coloca, por exemplo, que uma criança, na hora de dormir, tem que estar um metro de distância, né, os colchãozinhos das crianças, né, de um do outro. E aí eu fui de uma unidade, presidente, e acabei colocando os colchãozinhos no chão, na sala. Presidente, eu tenho um vídeo, inclusive, vou mostrar isso para o secretário Padula, e também eu estou marcando em algumas DREs onde está acontecendo essas questões que eu vi nas unidades, estão nas DREs correspondentes dessas unidades, é claro, para mostrar que, assim, como que eles colocam uma normativa, né, que tem que ter um distanciamento mínimo, né, de um colchonete para o outro colchonete das crianças, mas se fala que vai atender 100%, não tem como o gestor atender as duas normativas. Então, assim, na hora que não atender a normativa, de quem que vai ser a culpa? Vai ser de quem mandou, ou seja, da SME, ou vai ser do gestor que está lá para cumprir ordem? Eu quero entender isso daí um pouco, porque eu estou visitando outras unidades, que é já do fundamental, e muitas vezes estão falando assim, olha, se está tendo contaminação na unidade, é porque o servidor público não está usando os protocolos para que não tenha infecção, que não tenha infecção sobre a questão do Covid, a contaminação. Quer dizer, no fim, estão querendo responsabilizar o servidor público. Eu acho isso muito estranho, né? Porque se o servidor cumprir a normativa do 100%, não vai dar para ter um distanciamento de 1 metro que a próprio decreto prevê. Então, quem é o responsável disso? Alguém tem que se responsabilizar. E se as normativas são contraditórias, a SME que deveria ter estudado melhor as normativas antes de colocar. E mais que isso, né, presidente? Eu visitei muitas unidades semana passada, desde que saiu essa publicação dessa normativa, eu visitei muitos CEIs. E conversando com todos, presidente, impressionante, todos falam a mesma coisa. Não é assim, você vai em um CEI falar uma coisa, no outro CEI falar outra coisa. Aí eu fico pensando, se todos falam a mesma coisa, a dirigente regional, os dirigentes regionais aí das 13 DREs, não estão visitando as unidades, não estão indo lá vendo a loco para saber o que está acontecendo, porque se todos estão falando a mesma coisa, não é possível que a pessoa não faça uma reflexão. E aí a discussão é o seguinte, que as pessoas olham, né? Eu vou olhando e vou fazendo pergunta, e a pessoa, vereador, né? Para criança, bebê, que é creche, ele chora, não tem como não pegar no colo, não tem como não ter essa questão afetiva de você pegar no colo para acalentar, né? Para acalmar a criança. A criança faz fezes, ela urina, não tem jeito, o contato, né, do profissional com a criança é um contato direto. A criança escorre o nariz, não tem jeito, você tem que limpar. Assim, aí pergunta se a prefeitura dá luva para que os profissionais possam fazer isso de uma maneira mais adequada. Pergunta lá se está tendo as máscaras adequadas e em uma quantidade adequada, já que tem que trocar ela em período. Pergunta se criança bebê pode usar máscara. Criança bebê não usa máscara. Então, assim, há uma série de questões que a prefeitura não dá conta, faz as normativas, joga na mão do gestor na unidade, o gestor lá tem que se virar nos 30, conseguir, inclusive, de alguma maneira, né, de algum jeito, de alguma maneira,
resolver essas incoerências das próprias legislações, já que uma normativa fala para fazer uma coisa, outra normativa fala para fazer outra coisa, e as duas coisas não se coadunam, né? Não tem condição de aplicar as duas questões. Então, assim, a gente da bancada do PSOL queria lamentar tudo isso, porque isso, no fim, mostra... Estou terminando, presidente. Isso mostra um descompromisso, às vezes, da própria prefeitura, do próprio governo, porque acaba jogando uma responsabilidade das mãos de quem não deve ser responsabilizado. A responsabilidade de tudo isso é da SME. Ela tem que ser responsabilizada por que acontece nessas unidades. E não adianta só ir na televisão fazer propaganda, falar que mandou dinheiro para as unidades serem reformadas, porque a gente que anda nas unidades, quem anda aqui nas unidades sabe do que está falando. Eu sei do que estou falando, porque eu ando nas unidades, presidente. E a gente vê lá que não tem ventilação na maioria delas, porque o dinheiro que deu, não deu para mexer em coisas estruturais como janelas e tudo mais para ter ventilação. Então, assim, são N problemas que os nossos 6 são específicos e que a FME e nem aí o governo do prefeito dá conta disso e dá uma solução para isso, infelizmente. Só para terminar, presidente, estou querendo falar que nós estamos entrando com um PDL para assustar aqui essa normativa e nós estamos também entrando com uma representação no Ministério Público para que o Ministério Público também tome as medidas cabíveis quanto a essa questão. Muito obrigado.